não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Vamos começar pela seguinte observação, ou pela seguinte pergunta. Como é possível que você, assistindo um filme ou uma peça de teatro, você, sabendo que aquilo é uma encenação, você se emocione como se fosse verdade? Como é possível que um menino trancado no banheiro com um exemplar da Playboy, né, fique excitado com imagens que ele está simplesmente vendo na revista mas ainda às vezes nem está vendo, às vezes apenas está imaginando. Como é possível você ter uma excitação sexual perante uma imagem que você mesmo criou na sua mente, como se estivesse ali uma pessoa presente? Vocês veem que esses dois exemplos que eu citei, eles cobrem uma multidão de casos. Não é isso? Então, isso quer dizer que você tomar uma parte do seu imaginário como se fosse uma realidade fisicamente presente é um dos elementos mais constantes da conduta humana. No universo inteiro, na vida inteira, diariamente, o tempo todo isso acontece. Né? E isso pode chegar, quer dizer, ao ponto de aquele recorte imaginativo se substituir à realidade e passar a exercer, ter sobre você a autoridade que a realidade tem. Ele passa a ser a sua referência. Isso acontece numa multidão de casos, suficiente para você ficar aterrorizado e você pensar, bom, parece que o ser humano está condenado ao engano. Não por algum defeito da sua constituição, mas pelo funcionamento normal da sua memória e imaginação. O Roberto Ampuero, nesse livro que eu recomendo muito, que é Nuestros Años Verde Olivo, ele conta um episódio que nesse sentido é muito significativo. A história dele é a seguinte: ele era um emigrado chileno que fugiu da ditadura Pinochet, logo após a queda do Allende, foi parar na Alemanha Oriental. A história é verdadeira, ele troca os nomes de alguns personagens, mas a história é verdadeira. E ele se apaixona pela filha de um sujeito que era embaixador de Cuba em Moscou, que era um dos generais companheiros do Fidel Castro na Revolução, e que depois exerceu a função de ministro da Justiça, o equivalente ministro da Justiça, e condenou tanta gente à morte que o apelido dele virou Charco de Sangue. E ele se apaixona pela filha do sujeito e acaba casando com ela, após uma tentativa de fugir para Berlim Ocidental. O casal quer fugir para poder casar, mas depois daí o pai concorda com o casamento e manda eles para Cuba. E em Cuba, a mulher dele vira um verdadeiro aparatchik, e o casamento vai pifando, ele vai vendo que ele casou com um monstrengo burocrático. E eles têm um filho e no fim acabam se separando, e o sogro, o general, o expulsa de casa, dizendo, se você não sair daqui agora mesmo eu te mato. Então ele sai para a rua, de repente ele estava, como é que se diz, na desgraça, porque tem inimizade com a família de um potentado, então ninguém dava emprego para ele, ninguém queria falar com ele, então ele estava na rua da amargura e ia virar um mendigo. No fim ele acaba arrumando um bico aqui ou ali, e
sempre numa vida miserável, de vez em quando algum colega dele é preso por coisa nenhuma, tem um que guarda livros assim, tipo Alberto Camus e tal, e como o rapaz é homossexual, ele é mandado para um campo de concentração de homossexuais porque estava com o livro do Alberto Camus e outros livros, Mário Vargas Llosa, coisa assim, né? Que é considerado então propaganda inimiga. E toda hora alguém vai preso e os caras vivem se delatando uns aos outros, o tempo todo com medo, você não pode conversar com ninguém, porque você pensa que todo mundo é da polícia secreta. De fato, em Cuba existe um polícia secreto para cada 28 habitantes, se não mais. Ele não toca no aspecto da violência física, essa coisa, ele fala só do terrorismo psicológico. E ele o tempo todo ele só pensa em fugir de Cuba, e ir para algum lugar mais decente, pelo menos, mesmo que seja no mundo socialista, que vai para a Alemanha Oriental, para a Hungria. O tempo todo a coisa não tem comida, você para conseguir assim, 250 gramas de arroz você tem que ficar na fila o dia inteiro. Enquanto isso o pessoal da nomenclatura vivendo a tripa fora, né? E daí um dia ele é membro de uma organização de exilados, estudantes exilados cubanos, e um dia eles o convocam para uma reunião e chega lá, é a despedida dos meninos que haviam recebido treinamento militar durante 3 anos para ir combater a ditadura Pinochet. Eles formaram um exército revolucionário para combater a ditadura Pinochet. No fim, ninguém foi para o Chile combater o Pinochet. Foram mandados para Angola, para Moçambique, para qualquer outro lugar. Morriam as pencas, né? Mas nessa cerimônia, eles estão lá fazendo aquela despedida dos meninos e ele fica profundamente emocionado. Com isso ele tem toda aquela emoção patriótica do chileno que vai combater a ditadura Pinochet, etc. Naquele momento ele esquece de tudo que ele passou em Cuba e só existe aquela emoção coletiva da geração dele empenhada em combater a ditadura Pinochet. É um fenômeno exatamente igual ao que acontece quando você assiste um filme ou vê uma peça de teatro. Exatamente. Então, qual é o processo? O que acontece na nossa mente nesse momento? O Samuel Taylor Coleridge, o poeta, ele chamava isso Suspension of Disbelief, suspensão da descrença. Mas é evidente que esse nome, ele não descreve o fenômeno. Ele expressa apenas o seu conteúdo lógico. Quer dizer, se você for considerar esse fenômeno do ponto de vista não psicológico, não do fato psicológico real, mas da sua mera estrutura lógica, então de fato é uma suspensão da descrença. Quer dizer, você coloca aquilo entre parênteses, né? Não procura saber se é verdadeiro ou falso, e você se deixa levar simplesmente pelo que você está sentindo, pelo que está vendo, pelo que está imaginando. Mas suspensão da descrença não é um termo que descreva o fenômeno. O nome certo disso são 2. Primeiro, abstração imaginativa, que é um termo que já vem, acho que desde o tempo de Aristóteles, né? Aristóteles considera que a memória e a imaginação são exatamente a mesma função. Só que num caso referido a algo que você chama de realidade, e no outro caso não. E junto então com a abstração imaginativa vem como sua expressão imediata a abstração emocional. Quer dizer, as emoções se concentram naquele conteúdo que está sendo imaginado ou até visto, tá certo? Sem referi-lo ao restante da experiência de realidade que você tem. No cinema, se você está assistindo o filme, você se lembra que aquilo é uma sala de projeção, que tem uma máquina atrás, que tem uma bilheteria, etc. Então, estragou o filme, né? Você dirá imediatamente, tudo isso é uma fantasia, é uma mentira. Então, você esquece isso aí, concentra apenas no que você está vendo, né? Eu pelo menos faço assim, quando assisto um filme eu não gosto nem que falem comigo para não me lembrar que existe uma realidade fora do filme. Eu quero concentrar naquilo. Eu vivo brigando com a Roxane porque ela faz pergunta e ela, assim, o assassino é o mordomo, né? Então ela sempre conta o fim do filme, né? E me estraga a coisa toda. Ela adivinha o fim, o pior é que adivinha certo, né? Então, o próprio fato de a sala de projeção ser uma coisa escura, um teatro também, né, é para que você concentre apenas naquela parte visual que está na sua frente, sem levar em conta o ambiente 360 graus em torno. Não é isso?
Então, isso é evidentemente uma capacidade humana, como qualquer outra capacidade de abstração. A abstração consiste em você considerar um aspecto da realidade separado de outros, sem levar em conta. Então, a abstração não é só a inteligência racional que faz a abstração. A abstração começa na percepção. Ou seja, você pode concentrar a sua atenção num objeto sem levar em conta o ambiente em torno. O Mário Ferreira chama esse processo de atualização e virtualização. Quer dizer, você atualiza um determinado objeto e você remete os outros para o virtual. Tá certo? Mas esse virtual pode ser atualizado a qualquer momento. Quer dizer, você está olhando um objeto, você pode a qualquer momento recuar dele para você ver o ambiente em torno, você recolocar na sua devida perspectiva. Ou você pode esquecer a perspectiva e se focar no objeto. Então é uma capacidade que a própria percepção tem. Se a percepção tem, a memória e a imaginação também tem, evidentemente. Quer dizer, você recorda uma cena fazendo abstração de tudo que estava acontecendo em volta. Então acontece que estes recortes feitos pela percepção e pela imaginação, eles podem, em certos momentos, fazer a função do universo inteiro. Quer dizer, eles são a cena dentro da qual você está. Não é que eles são um recorte dentro de um cenário maior. Não é isso? Aquilo pode configurar naquele momento toda uma visão do mundo, pode se concentrar ali. Nós também temos essa capacidade, a capacidade simbólica, onde você, vendo um objeto, tá certo? Você está supondo por trás dele toda uma espécie de objeto, a espécie inteira, tá certo? Ou até várias espécies ao mesmo tempo. Quer dizer, você está vendo um gato, mas você está pensando na espécie inteira dos gatos, tá certo? Então, todas essas são capacidades normais do ser humano. Acontece que não existe na nossa percepção, nem na nossa imaginação, nem no nosso cérebro, o conceito de realidade. Você pode examinar a fisiologia cerebral quanto você queira, você não vai encontrar um pedaço ali que corresponda ao senso de realidade. Não tem. Quer dizer, nós sabemos que certas coisas são realidades e outras são fantasias. Mas até hoje, ninguém sabe como, neurofisiologicamente, nós fazemos essa distinção. Não há equivalente cerebral dessa função. Para o cérebro, tudo aquilo que lhe for mostrado é realidade. Ou seja, tem aquela imediatez da estimulação sensorial. Não é isso? Quando nós analisamos a percepção dos animais, nós vemos que o conceito de realidade para eles não existe. Só existe aquilo que o Xavier Zubiri chamava estimulidade. Quer dizer, ele só percebe aquilo que exerce um estímulo para ele. Ele não compara, jamais compara o estímulo atual com uma concepção do mundo, por assim dizer. Ele não tem concepção do mundo. Na verdade, mundo só existe para os seres humanos. Para os animais só existe o seu ambiente, né? Aquilo que aquele biólogo von Uexküll chamava o entorno. Só existe o seu entorno, não tem um mundo. Mas, por exemplo, você sabe que nenhum animal olha para cima. Nenhum animal sabe que existem estrelas. Nenhum, só o lobo e o homem. Né? O lobo olha para cima, os outros não. Então, os animais não colocam problemas de ordem cosmográfica. Por exemplo, os animais não têm um debate entre heliocentrismo e geocentrismo. Para eles esse problema não existe, porque só existe o ambiente imediato. No funcionamento normal do ser humano, nós imitamos os animais, quer dizer, nós olhamos somente o entorno e apagamos o resto. Foi por causa disto que eu dei para vocês no início deste curso aquele exercício de você deitar no chão, no meio de um gramado, no escuro de preferência, à noite, onde você vê todas as estrelas em cima e você sente a presença do chão embaixo e você tenta sentir, né, a densidade do solo no qual você está sentado, está deitado. Tá certo? E fazer isso muitas vezes, para você lembrar de onde você está. Tá certo? Então você sabe que você tem um ilimitado para cima e um ilimitado para baixo, um ilimitado para a direita e outro para a esquerda. Mas esse ilimitado está presente, ele não é alcançável pelos seus órgãos de percepção, mas
a presença invisível dele emoldura tudo aquilo que é visível. E nós sempre contamos com a presença desse invisível, desse áperon, desse ilimitado, dentro do qual tudo está. Nós sabemos que é assim. Não é isso? Então, você, por exemplo, perdido no oceano, num barquinho na escuridão, tá certo? Você não está vendo nada, mas a presença do oceano é uma coisa maciça, do oceano, do céu, da distância que te separa da Terra, e assim por diante, tudo isso. Então, vamos dizer, este ilimitado que está presente e que moldura o presente, esta é a nossa referência. Mas nós podemos esquecer essa referência graças ao poder da abstração imaginativa, abstração sensorial, abstração imaginativa e abstração emotiva. Né? Se nós não tivéssemos essas três funções, nós não conseguiríamos nos desligar do ambiente para prestar atenção em alguma coisa em particular. Então daí não conseguiríamos funcionar. Mas este trânsito entre o universo concreto onde nós estamos e o conteúdo abstrativo no qual nós prestamos atenção, ele é sempre problemático para nós. Por quê? Justamente porque o conteúdo abstraído, ele está sob o nosso domínio. Ele está diante de nós e nós o vemos e nós o apreendemos. Ao passo que a presença do universo infinito em torno não é apreendida. Ela é o tal do conhecimento por presença. Você não está aprendendo, ela não é um conteúdo da sua consciência, ela é um lugar onde você está. Aquilo não está na sua consciência, a sua consciência é que está ali. Né? E, evidentemente, isso é mais difícil de você manipular do que um conteúdo que está dentro da sua consciência. Então, a tendência humana é sempre se fechar dentro daquilo que ela apreendeu e tomar aquilo como se fosse a referência última. Por quê? Porque aquilo te dá uma sensação de segurança. Eu já mencionei para vocês o negócio do Wilhelm Worringer, no livro O Estilo Gótico, onde ele mostra ali que nas culturas mais primitivas, das pessoas de pequenos grupos que vivem no meio do mato, perdidos no meio do mato, eles tendem a fazer uma arte abstrativa, geométrica. Né? Porque ali é o domínio do que eles têm, a segurança, eles têm um domínio intelectual da coisa, ao passo que o mato, a floresta em torno, é uma coisa informe e absolutamente inabarcável. Então eles, de certo modo, se refugiam. E a ideia de uma estética da natureza só surge mais tarde na civilização urbana, onde os cidadãos já dominaram mais ou menos o ambiente natural, então a natureza passa a ser um objeto de contemplação estética, mas não antes disso. Antes disso ela é só, vamos dizer, o conjunto dos perigos e dos riscos que a que você está exposto. Então a tendência do ser humano é buscar refúgio naquilo que ele domina intelectualmente. Então, como não existe o equivalente cerebral da noção de realidade, e tudo no cérebro funciona na base da estimulidade, exatamente como nos animais, então nós temos que supor a existência de alguma função ou extracerebral, ou que seja também cerebral, mas especificamente diferente dessa que eu estou descrevendo. Então, alguns filósofos, como por exemplo Bernard Lonergan e o Polanyi, dizem o seguinte, diz que nós só conhecemos a realidade através da razão, não dos sentidos. Então, por exemplo, a razão, através das ciências, nos fornece uma imagem do cosmos que é, entre aspas, mais verdadeira do que aquela que nós percebemos pelos sentidos. E eles aparecem então com o exemplo do copernicanismo, né, onde os astros parecem circular em torno da Terra, mas examinados pela ciência se verifica que realmente é a Terra que está circulando. Então, nesse caso, a ciência corrige a percepção, a ciência e a razão corrigem a percepção costumeira e espontânea do ser humano. Né? Essa, vamos dizer, não é só o Polanyi e Lonergan que defendem isso é uma crença generalizada entre muitos filósofos, cientistas, intelectuais hoje em dia. Quer dizer, existe uma visão pré-científica ou espontânea da realidade que tem que ser corrigida, então, pelo exercício da razão crítica. Acontece o seguinte, que
A razão científica só funciona em cima de abstrações seletivas que ela mesma fez. Então isso quer dizer que aquilo que é realidade para uma determinada ciência não precisa nem pode corresponder àquilo que é a realidade no mundo dos sentidos. Porque o mundo dos sentidos, vamos dizer, é constituído de estímulos sensoriais imediatos. E a razão que dá que ela lhe fornece é uma construção hipotética. Essa construção, o objeto dessa construção hipotética jamais poderá ser visto ou percebido. Ele só funciona dentro do quadro de referência daquela ciência. Então, por exemplo, você não conseguiria caminhar baseado na hipótese da rotação da Terra. Não dá para você fazer isso. Então, não é que a sua percepção instintiva e espontânea esteja errada. É que entre uma percepção e uma abstração, a distância é infinita, incomensurável. Não é isso? Ademais, depois que eu li o livro do Robert Sungenis, Galileo Was Wrong, eu vejo que o debate de heliocentrismo e geocentrismo ainda continua, de algum modo. Então isso quer dizer, a ciência não substitui uma realidade por outra, ela substitui uma realidade imediata por um conjunto de hipóteses, isso é uma teoria que entra em conflito com outra teoria. E nós não podemos esperar, vamos dizer, como é que eu vou fazer para ir até a esquina, né, sem eu saber se a Terra está imóvel ou em movimento? Eu não posso esperar que esse debate científico termine. Eu tenho que continuar andando na mesma Terra imóvel na qual eu sempre andei. Tá certo? Então, eu quando vou para a escola, eu digo que a Terra está em movimento, mas quando eu ando, eu suponho que ela está parada, e isso vai ser sempre assim. E nesse sentido, o próprio Edmundo Husserl dizia, ora, a Terra na qual nós andamos, ela não se move, isso é óbvio. Quer dizer, você vai descrever as coisas fenomenologicamente, como elas chegam a nós, eu digo, ninguém jamais andou sobre uma Terra em movimento. Isso é absolutamente impossível. A nossa imaginação não pode alcançar uma coisa dessa, e a nossa percepção muito menos. Então, é claro que a Terra do heliocentrismo não é a mesma na qual nós andamos. É, por assim dizer, uma Terra científica, que nos fornece um corpo de hipóteses que pode, mais dia menos dia, se demonstrar mais veraz do ponto de vista dessa ciência do que uma outra teoria científica oposta. Mas o confronto entre as várias teorias científicas pouco ou nada tem a ver com o universo que chega à nossa percepção. Mais ainda, todos os praticantes de todas as ciências, além de eles serem cientistas, eles são seres humanos também, e eles têm percepções como nós. E também neles existe o mesmo problema, vamos dizer, da abstração sensorial e imaginativa, tá certo? E cada um deles tem de desenvolver o seu senso da verdade, independentemente das teorias científicas que ele vai desenvolver depois. Ele precisa desse senso da verdade antes disso. Isso quer dizer que se o nosso cérebro ele pode nos enganar por meio da abstração sensorial, imaginativa e emotiva, e se não existe um órgão de realidade dentro do cérebro, tá certo? Bom, isso não pode ser suprido pela ciência. Porque a ciência pressupõe a capacidade de discernir a realidade, ela não pode substituí-la. Mesmo porque, vamos dizer, para a ciência estabelecer uma única realidade a respeito de um único campo de fenômenos, como por exemplo este que eu estou citando, ela pode levar muitos anos ou muitos séculos. Então, se a nossa percepção da realidade é deficiente ou está sujeita a erros, a ciência não pode nos socorrer, porque a ciência é feita pelos mesmos seres humanos cuja percepção é deficiente. E ela não pode criar uma outra percepção. Ela pode criar uma outra teoria, e essa teoria, por sua vez, pode criar imagens. Agora, nós sabemos que, na realidade, isso é uma coisa quase instintiva do ser humano, saber que a realidade é uma só, que não existe, né, universos separados, né, certo? E que não existe nenhum fenômeno
inteiramente separado dos outros. Os fenômenos estão separados dos outros sob certos aspectos, né, naquele sentido que dizia o Edmundo Husserl que não existe uma embriologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. É verdade, são setores separados. Mas aonde estão eles? Estão no mesmo universo. Então, alguma ligação entre a trigonometria e os leões tem que haver. Não é isso? Eu digo, não existe uma trigonometria dos leões? Eu falo, bom, não existe uma trigonometria que possa estudar os leões. Mas os leões têm que saber um pouquinho de trigonometria. Quando eles vão dar um salto, por exemplo, né, eles têm que avaliar a relação entre o impulso que os eleva e a distância a ser percorrida, ou seja, entre a vertical e a horizontal. Isso o que é? Trigonometria. Então, não há uma trigonometria dos leões, mas os leões estão ligados à trigonometria e sabem algo dela. Um leão, um tigre, qualquer gato sabe. Né? Então, ou seja, não há realidades totalmente separadas. O que não quer dizer que tudo esteja ligado com tudo da mesma maneira. Claro que não. Tá certo? Nós sabemos que existe esta complexa relação de todo e parte em tudo aquilo que nós mexemos. O todo como tal é inalcançável, ou seja, não é representável, mas nós sabemos que ele está lá. E a parte, enquanto tal, também é irrepresentável, porque nós não conseguimos conceber nenhuma parte que esteja totalmente desligada de tudo ou mais. Por exemplo, se você concebe o formato de uma pedra, bom, você não precisa pensar no mesmo momento o peso que ela tem, mas algum peso ela terá. Em algum lugar ela estará. Você não precisa representar mentalmente o lugar. Então, nós sempre temos essa tensão entre todo e parte. E esse é exatamente o problema do que eu estou chamando da abstração imaginativa. Né? Então, como eu disse, a ciência não pode produzir um outro objeto, um outro universo perceptível. Ela pode produzir uma teoria. Teoria, na verdade, quer dizer visão, mas é uma visão intelectual, que só existe na sua mente. Não é isso? Então, digamos assim, a Terra que se move só existe intelectualmente, não existe perceptivamente. E uma coisa não pode substituir a outra. Você imagine se para você dar um passo você precisasse levar em conta o movimento da Terra. Mas no cálculo imensamente complexo que você teria que fazer para dar cada passo. Portanto, você caminha sobre uma Terra imóvel, como dizia Edmund Husserl. Né? E, supondo-se que o heliocentrismo seja a teoria verdadeira, entre ele e a experiência do caminhar sobre a Terra existe uma tensão, e essa tensão é absolutamente insolúvel. Não tem uma solução para isso. Então, o que acontece é que, se nós, percebendo a dificuldade do nosso cérebro para apreender a noção de realidade, nós apelamos à razão e à ciência, a razão e a ciência não podem nos dar um novo objeto de percepção, nos dão uma nova teoria, ou seja, um objeto de visão intelectual, puramente pensado. Este objeto, por sua vez, pode se transformar, vamos dizer, numa instituição pública. Ou seja, aquilo é imposto através das escolas, da mídia, etc. Como esta é a verdadeira realidade na qual vocês estão. Mas ninguém está vendo essa realidade. Todo mundo continua vendo a outra realidade. A realidade pré-científica ou pré-filosófica. Então, isso quer dizer que nós podemos educar uma geração inteira na base do vocês estão enganados em tudo, só nós cientistas é que sabemos. Mas acontece que os cientistas também estão em conflito entre si. As teorias continuam em discussão ao longo de séculos e não param nunca. As teorias mais firmemente estabelecidas de repente são contestadas. Não é isso? Agora surgiu essa nova onda de neogeocentrismo, os caras estão discutindo tudo isso de novo, depois de 4 séculos. Então, como podemos nos orientar pela ciência neste sentido? Isso quer dizer que o que a ciência nos dá é um conjunto de teorias que nunca se transformam em objetos de percepção. Só existe no mundo do pensamento. Mas este pensamento pode nos ser imposto como ele sendo a realidade. Então isso quer dizer, estamos vivendo num mundo materialmente existente, estamos vivendo dentro do Aperon, como sempre os seres humanos viviam,
Mas nós acreditamos que estamos vivendo dentro dessas teorias científicas. O que torna, vamos dizer, a busca da verdade ainda mais difícil. Porque além de dar conta, vamos dizer, das nossas ilusões de percepção, nós ainda temos que tomar consciência de que estamos vivendo dentro de um produto cultural que nos foi imposto. E que pode ser derrubado amanhã ou depois. Então, quando você pensa, por exemplo, em todo o mundo socialista, onde eles viviam não dentro de um mundo criado pelas ciências físicas, mas de um mundo criado pelo marxismo-leninismo, onde absolutamente tudo o que sucedia tinha que ser referido a uma luta de classes. O que acontecia então? Acontecia que, se nós estamos envolvidos na luta de classes em escala mundial, isso significa que a única finalidade da vida humana é servir à luta de classes, servir à revolução. O que significa que nenhum objetivo individual deve valer alguma coisa. Por exemplo, se você quer ser, sei lá, você quer estudar medicina, mas o governo achou que você tem que entrar para o exército. Você não tem como argumentar, porque o seu desejo individual, seu sonho individual, é uma ilusão pequeno-burguesa que tem que ser abandonada. Vocês imaginam, bilhões de pessoas viveram sob este regime, acreditando que tudo aquilo que elas podiam querer individualmente não tinha importância, só tinha importância servir à revolução, mas a despeito disso, elas continuavam querendo aquilo que queriam. Agora, você veja, se o socialismo é para criar uma vida melhor para todos, eu digo, quem são esses todos? Esses todos são pessoas que não têm importância nenhuma, que só estão ali para servir à revolução. Então, o socialismo vai servir ao ser humano, ou o ser humano vai servir ao socialismo? As duas coisas ao mesmo tempo realmente não é possível. Quer dizer, ou a luta pelo socialismo é tudo o que interessa e tudo deve ser sacrificado a isso, ou o socialismo vai dar meios para que as pessoas realizem os seus sonhos, os seus desejos, etc, etc. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para fazer. E, no entanto, quase metade da humanidade viveu sob isso durante um século. Alguns vivem ainda. Então, isso quer dizer que o problema da busca da verdade, ele continua dramaticamente presente. Eu digo, olha, não podemos confiar no nosso cérebro, não podemos confiar na ciência, não podemos confiar nas instituições, não podemos confiar em coisa nenhuma. Então, o problema é devolvido a nós enquanto indivíduos. Se eu tenho que ter um senso da verdade, eu mesmo tenho que desenvolvê-lo, e não adianta eu tentar me apegar em nenhuma autoridade externa. Isto é coisa básica. Então, se existe algum senso da verdade, eu tenho que descobri-lo em mim mesmo. E este é o ponto principal. Se você não passou por este drama e você não encontrou você mesmo a saída, então, olha, babá o senso da verdade. Ou você vai ser eternamente vítima da sua abstração imaginativa, ou você vai ter que se apegar à autoridade externa da ciência, que, na fim das contas, é a autoridade externa do Estado, e você vai viver numa ilusão coletiva, que não é nem um pouco melhor do que aquela sua ilusão individual. E muito bem, se não existe no cérebro humano um órgão da realidade, tá certo? Como que nós somos capazes de distinguir realidade e imaginação? Todos nós, na verdade, somos, a não ser que sejamos esquizofrênicos. O fato de que existam esquizofrênicos, isto é, pessoas realmente incapazes de distinguir entre imaginação e realidade, nos mostra que nós somos capazes de fazer essa distinção. Por exemplo, um esquizofrênico pode estar conversando com você e ele acredita que ele é você e você é ele. Mas você sabe que não é assim. Então, existe algum órgão de realidade no ser humano que não está no cérebro. Não, porque cérebro é o quê? Uma parte da realidade apenas. O cérebro é apenas um objeto físico a mais. Ele está dentro da sua cabeça, mas o dos outros está dentro da cabeça dos outros. Então isso quer dizer que a percepção de realidade não é a função do cérebro. É uma função do eu humano. E o eu humano é aquilo que não se reduz a nenhuma das suas funções,
mas é aquele que se considera o senhor dessas funções todas. O ego pontifex, como chamava Zondi, é aquilo que costura as várias partes da experiência, costura as várias tendências, costura as várias percepções, etc, etc. Então, a existência de um eu é uma coisa que cerebralmente é inexplicável. Mesmo porque o cérebro é só mais um órgão dentro do eu. Não é isso? Então, não vamos investigar agora a possibilidade da existência do eu. Da onde surge essa possibilidade no ser humano? Isso pode ser tema para uma outra aula, eu já mencionei isso outras vezes. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.